Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Vander Lúcio. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um versículo da Palavra de Deus. E o versículo que nós vamos meditar hoje está registrado na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo de número 2, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Está escrito assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, eu considero essa epístola à igreja de Éfeso uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo ele escreveu para nós, para as igrejas. Por quê? Porque nós vamos ver qual é o estado do homem diante de Deus e como também nós possamos adquirir a salvação em Cristo Jesus. Ele diz que a salvação ela é adquirida por meio da fé e que essa salvação que nós recebemos da parte de Deus ela é um dom. Não tem como nós adquirirmos por meio das obras. Ele diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Observe que ele lança mão de 3 verbos gregos aqui: charis, soteria e pistes. Graça, salvação e fé. Observe que depois que ele usa esses 3 verbos gregos, ele vai usar um pronome demonstrativo neutro. O que é esse pronome demonstrativo? Qual é o papel dele? É apontar para o que foi falado. Esse pronome demonstrativo é tuto, que significa isto. Isto o quê? Isto tudo que foi falado anteriormente. Graça, salvação e fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É muito importante também ressaltar que nós observamos muitas das vezes muitos pregadores dizer que o apóstolo Paulo ele está enfatizando aqui a salvação, que essa salvação ela é um dom de Deus. É verdade? Sim, mas meia verdade não é uma verdade inteira. O apóstolo Paulo ele não está enfatizando aqui somente a salvação, ele está enfatizando que a graça, a salvação e a fé, este pacote, ele é um dom de Deus e não somente a salvação. Porque a fé que um eleito, que um salvo tem, não é a mesma fé que um réprobo tem. Porque o apóstolo Paulo ele fala na carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 29, que a vós foi concedido a graça de não somente crer, mas também de padecer por ele. Ou seja, nós recebemos a graça de crer em Cristo. Se nós não fôssemos alcançados pela graça, e essa graça não nos alcançasse com a fé salvífica, nós não creríamos em Cristo. Nós estaríamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas porque nós somos alcançados com essa graça trouxe a fé salvífica de que nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. O que tudo isso, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós devemos ter um coração mais gratos a Deus, porque nem a todas as pessoas Deus alcançou com essa graça, com essa salvação e com essa fé. A palavra de Deus nos fala que nós somos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Olha que privilégio. Agostinho ele dizia, porque eu e não outro? Em outras palavras, Agostinho estava dizendo, existem tantas pessoas melhores do que eu, mais capazes do que eu, mais inteligentes, mais intelectuais, que têm obras de justiça humanas melhores do que a minha. Por que o Senhor não escolheu essas pessoas e escolheu logo a mim, que não mereço essa salvação?
Isso é um dom de Deus, é um favor de Deus que nós não merecemos, essa salvação. Realmente ninguém merece. Quando eu entendo que essa graça, que essa salvação e essa fé salvífica me alcançou sem eu merecer, eu tenho um coração mais grato a Deus. Então é correto afirmar que a salvação, ele é um dom de Deus, mas não somente a salvação, mas essa graça, este favor de Deus, essa fé salvífica que nos leva a Cristo, que nos leva ao Pai, é um dom de Deus. Que nós possamos ser mais gratos a Deus por essa graça ter nos alcançado, ter nos transformado, ter nos regenerado. As Escrituras Sagradas nos falam que nós éramos considerados filhos da ira, mas através de Cristo, Deus trouxe paz conosco, fez um tratado de paz conosco. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa continuar te mostrando que, por mais que nós não possamos ser merecedores dessa salvação, o amor de Deus nos alcançou de uma tal maneira, mesmo sem nós merecermos. Por isso que a palavra de Deus nos fala que o amor de Cristo, ele nos constrange. Ou seja, eu não mereço, mas ele me amou. Eu mereci o inferno, mas ele decidiu me salvar. Que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Siga em nossas redes sociais, Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora.